Gente, esse vídeo tem muita notícia pra você. Bom, rapaziada, antes de eu escalar o time que vai entrar em campo diante do Mirassol neste domingo, eu fiquei devendo pra vocês um rescaldo da entrevista coletiva do Fernando Diniz pós-jogo. E aí eu não consegui gravar vídeo na sexta-feira e tô aqui falando com vocês a respeito disso. Cara, foi uma entrevista maravilhosa, não sei se todo mundo teve a possibilidade de acompanhar, mas é claro que depois de uma vitória, do momento que ele tá vivendo, é um pouco mais tranquilo, né? Mas eu gosto porque o Diniz, ele tem, além de um entendimento de jogo, né? Se você perguntar para ele sobre futebol, ele vai te explicar, por A mais B, por que ele escalou o time dessa maneira, de que maneira o adversário taticamente estava se portando no campo, por que ele fez algumas orientações até um pouco, né, um pouco contrariado nas pausas para hidratação, né, xingando os caras lá. Pô, vocês estão fazendo tudo o contrário do que eu peço. Se você perguntar de futebol, ele vai te responder. Mas se você perguntar de outras questões, o Diniz ele vai explorar muito isso. A questão mais humana, a questão do trato com os atletas. E a gente sabe, né, que no futebol, o futebol é muito complexo. Então você tratando com um jogador de futebol, você precisa cuidar dessas questões também. E aí, é óbvio que ele foi questionado sobre o Rodrigo Garro e a ascensão do Rodrigo Garro, a maneira como ele vem desempenhando, tá solto, tá com personalidade, tem sido o capitão da equipe, tem sido um cara muito importante, muitas assistências, todo jogo praticamente ele dá uma assistência, desde que, mais de uma até, muitas vezes, desde que o Diniz estreou no time. E ele revelou que, primeiro, o Garro é um jogador especial, raro no futebol brasileiro e mundial. É um meia clássico, mas com dinâmica, né? Não é o meia mão na cintura e pisando na bola, porque esse não existe mais. Talvez o último remanescente seja o Paulo Henrique Ganso mesmo. Porque até o Douglas, né, ex-Corinthians, ex-Vasco, Grêmio, era um jogador mais, no auge, né, mais dinâmico também. Era o 10 clássicos, mas também com dinamismo, o próprio Everton Ribeiro e tal. O Garro é esse jogador, é o jogador com a dinâmica da pifada, né, do passe para o atacante, e ele entende que esse jogador é imprescindível. Mas ele também falou que ele procurou saber como estava Rodrigo Garro. Então, aí tem um detalhe que vai além do técnico. Ou também está dentro das atribuições do treinador, né? Mas vai além do campo. Porque ele revelou ali, né? Ele citou o problema pessoal que o Garro teve, todo mundo sabe, e que isso provavelmente deve ter abalado o jogador. Então, se o Diniz colocou isso na entrevista, eu imagino que isso também tenha sido pauta. E quando ele diz, eu acho que o que me aproximou foi que eu tentei entender a história dele, de onde ele veio, e a gente teve uma conexão muito grande. Então, o Diniz ele também recupera o Garro, que é o que a gente imaginava, porque assim não fazia sentido, né? Não houve uma revolução tática de um jogo para o outro para o Garro já começar estreando, dando assistências. Você pensava, caramba, que recuperação rápida é essa? Por que ele não sente mais dores? Por que ele não tinha sequência? Tem uma questão muito mais mental aí, que o Diniz tem todos os méritos por estar fazendo isso com o Rodrigo Garro. Então, essa parte também é uma parte da entrevista muito importante, em que ele separa um tempo para falar a respeito da recuperação do Rodrigo Garro. Falou sobre o trabalho defensivo, que é algo que ele vinha buscando há muito tempo nas suas equipes, porque o pessoal tinha uma ideia, né, de que o Diniz não tinha esse resguardo defensivo, e ele está mostrando no Corinthians que talvez esteja no seu ápice em termos de maturidade tática como treinador de futebol. Gustavo Henrique, né, também ele foi questionado a respeito disso, fala que se ele tivesse voltado um pouco antes para o Brasil, ele estaria disputando a Copa do Mundo, porque ele é um jogador defensivamente e ofensivamente muito bom. Então, assim, diz que está muito satisfeito, né, de trabalhar com um jogador como Gustavo Henrique, que realmente está no seu melhor momento da carreira, eu diria. Sobre o Breno Bidon, elogiou também muito o Bidon. A gente citou aqui no pós-jogo, né, que ele acho que subiu alguns degraus, né? Nos primeiros jogos ele ficou um pouco como assistente do Garro e hoje ele já aparece, né, como um cara importante na dinâmica do meio-campo. E ele entende o Fernando Diniz como um dos jogadores mais inteligentes do futebol brasileiro, que ele é muito tático. Ele foi questionado até o seguinte: o Dorival achava que ele era meia e não volante. E o Diniz falou assim, para mim ele joga em qualquer parte do campo. Para mim, ele faz várias funções, ele pode jogar flutuando, ele pode jogar marcando, ele pode jogar criando. Ele é um jogador muito inteligente, ele tem a leitura do jogo, ele falou sobre isso.
ele lê o espaço, ele lê onde ele pode, né, acrescentar, que ele é muito parecido com o Gabriel Sara. Foi convocado, inclusive, na última data FIFA. Né? O Sara está na Turquia, jogou bem no futebol inglês, né? Ele foi vendido para o Norwich, se não me engano. E no São Paulo, o Diniz pegou muito o Sara lá. O Sara era muito criticado pela torcida do São Paulo, mas o Sara, ele é um ponta, quando ele joga pelo lado, ele joga de meia ponta, né? Ou ponta meia. E o Bidon é isso, né? Mesmo que ele jogue um pouquinho aberto pelo lado, ele está sempre buscando o centro do campo para poder participar mais da partida. Sobre a vontade, né? Lembra daquela história? Esse elenco escolhe jogo para jogar e tal. E aí o Diniz falou assim, cara, vontade para mim é o mínimo. Assim, além de obrigação, é um ato de humildade e de inteligência. Ele usou essa frase. Você jogar com vontade, esse é o mínimo. Eu posso perder o jogo por uma questão tática, mas nunca por falta de vontade. E esses jogadores estão entendendo que realmente você precisa ter a vontade de jogar, a entrega, né? Até pelo que a torcida espera. Só que não era assim, tá? Eu acho que é importante a gente pontuar. Não estava sendo assim. A gente sabe que o Corinthians, o jogador que atua no Corinthians, ele precisa se entregar ao máximo o tempo todo, mas não era um praxe. Muitas vezes a gente olhava e falava assim, caramba, como é que o Corinthians vai perder esse jogo? Mas, pô, sabe, parece que se acomodou. E sobre a acomodação, ele até falou sobre o segundo tempo. Ele citou esse termo, né? Ele falou assim, cara, existe uma acomodação, você está vencendo por 2-0 em casa, que a gente tem que lutar contra. E por isso ele também ficou ali na beira do campo, né? Bastante exigente para que o time mantivesse o mesmo nível de intensidade. Não conseguiu e tal, mas enfim, né? O jogo estava super controlado. Sobre o Memphis, né? Ele não projetou a volta do Memphis, mas o que ele disse e que ele poderia dizer é que o Memphis está cada vez melhor, treinando em 2 períodos, então que em breve ele deve estar à disposição. Sobre o Ranieri, mesma coisa, né? O Ranieri é um cara polivalente, né? Um cara que se dispõe a fazer qualquer coisa, um cara muito bom de dia a dia, e que ele disse, as pessoas às vezes têm uma ideia de que o Ranieri não tem boa técnica. Ele tem sim. Ele tem boa técnica e consegue sair jogando. E o Diniz, ele tem muito isso, né? Às vezes o cara não tem boa técnica. Não estou falando que é o caso do Ranieri. Mas às vezes o cara não tem. Às vezes não é o caso. E ele faz o cara acreditar que ele tem. Exatamente porque ele depende dessa técnica do cara para sair jogando, para trocar passes e tal. O Diniz tem essa questão. E para finalizar, foi até um momento bonito da coletiva quando ele fala a respeito do Yuri Alberto. Que é aquele cara que perde gols incríveis, mas que ao mesmo tempo ajuda o time. E ele disse que há muito queria trabalhar com o Yuri Alberto, era um dos jogadores que ele queria muito trabalhar com ele, que quando ele estava numa fase difícil, né, ele mandou mensagem através do preparador de goleiros, que é amigo pessoal dele, para comunicar ao Yuri que para ele não baixar a cabeça e tudo mais. Então já tinha uma conexão aí, já tinha uma ligação dos dois, de ambos. E ele falou que tudo que ele imaginava do Yuri Alberto se reflete no dia a dia quando ele começou a trabalhar com o Yuri, que é um menino muito, né? O Yuri é fantástico, né? A gente sabe disso, né? O Yuri, nas entrevistas, ele mostra exatamente aquilo que ele é, né? E é um cara extremamente profissional, o Diniz atestou isso também, né? Um cara que trabalha muito, que se dedica, que é um cara bom de grupo, a gente sabe, o Yuri... né, ele demonstra isso o tempo inteiro. Eu tenho, assim, conversei com o Yuri pouquíssimas vezes também, não tenho uma convivência muito grande, mas todo mundo que convive com ele, que já conversou com ele, tem a mesma sensação. E você, ao conversar com o Yuri, você tem essa mesma energia que ele te passa, né? De um cara super tranquilo, trabalhador, que quer e queria dar muito certo no Corinthians, e acho que ele já conseguiu, mas quer mais ainda. Então teve isso também na entrevista do Diniz. Agora a gente se volta foi muito boa a entrevista, tá? Muito boa. Tá lá na Corinthians TV se você quiser assistir. Embora eu tenha feito o resumo aqui para vocês. Jogo contra o Mirassol. Eu tava olhando aqui os jogos do sábado, né? Finalizados. E com isso o Corinthians tá ali numa zona perigosa. É 15º colocado. O Santos já jogou. Empatou com o Palmeiras, somou um pontinho e deu uma encostada. O Inter não jogou ainda. Se o Inter vencer, o Inter vai a 17 e ele empurra o Santos para a zona e o Corinthians fica em 16º. Então o Corinthians não volta para a zona do rebaixamento nessa rodada. Mas é claro que vencer colocaria o Corinthians lá na
nona colocação, 10ª colocação, faria o Corinthians ter uma tranquilidade muito maior em termos de tabela. Mais do que isso, né? Consolida um momento positivo que a equipe está vivendo aí com esses 7 jogos do Fernando Diniz sem um gol sofrido e nenhuma derrota. O adversário é o Mirassol, no Maião, onde o Mirassol foi praticamente imbatível no ano passado, na sua casa, e não é o caso desse ano. Haja vista que o Mirassol hoje é o 19º, é o vice-lanterna, tem só 9 pontos somados no campeonato. Se ele vencer o Corinthians, ele vai a 12 e ele ainda não deixa a zona do rebaixamento. Ele fica em 17º, ou 18º, né, se o Inter não vencer o seu jogo. Ele troca de lugar com o Remo. Mas assim, ele ainda não sai da zona. Ele está bem na Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro está sofrendo. O Mirassol nesse segundo ano na elite. Ele tem 7 derrotas no campeonato. Para vocês terem uma ideia dessas 7, 3 aconteceram em casa. Então o Maião não tem sido, como no ano passado, um palco assim muito representativo. Então acho que é plausível a gente imaginar que o Corinthians possa lá e conquistar um resultado. Tá? Mesmo assim, diante disso, o Corinthians tem 4 desfalques por suspensão. O Gustavo Henrique, zagueiro, que é um baita desfalque, né? Um cara tá super bem na frente e também na sua função lá como zagueiro. O lateral direito, Mateuzinho, e os volantes, né? Os meio-campistas, o André e o André Carrilho. Todos esses 4 estão suspensos. Eu já vou projetar o time aqui com os substitutos. Ele ainda não tem aqueles jogadores que a gente já sabe, né? O Charles, o Hugo, o Vitinho sentiu dores no quadril e também está fora. E o Memphis Depay, que ainda não retorna como relacionado nesse jogo. Vamos lá, vamos tentar montar esse time aqui. Hugo Souza no gol. Na direita, ele. O craque da lateral direita, Ranielli. Impressionante. Como jogou bola o Ranielli, né? De lateral, mais uma chance. Pra gente ver se aquilo não foi um devaneio, o que aconteceu, né? Diante do Vasco. Então, agora a gente vai ver Ranielli efetivamente como lateral direito mais uma vez. A dupla de zaga, no lugar do Gustavo Henrique, o André Ramalho. Então é André Ramalho e Gabriel Paulista. E o Matheus Bidu no lado esquerdo. Meio de campo. O Ranielli foi pra lateral, né? Correto? O André tá suspenso, né? Correto? O Carrilho também tá suspenso, né? Correto? Alan e Matheus Pereira abrindo meio campo, Bidon e Garro, Lingard e Yuri Alberto. Jesse Lingard e Yuri Alberto. Como o Diniz gosta de uma sequência, eu acho que ele vai usar a meritocracia para dar uma sequência a Jesse Lingard, até porque ele não tem o Vitinho, né, que talvez pudesse ser uma possibilidade, mas o Lingard fez um jogaço contra o Peñarol nessa parceria com o Yuri e pode estar pintando uma nova dupla de ataque no timão, como fora Memphis e Yuri, agora com o Lingard fazendo essa dobradinha com o Yuri Alberto. Que tal? Esse time dá para vencer o Mirassol, né? Não estou dizendo que vai ser fácil, mas eu acho que é um time super capaz de mais uma vez a gente poder analisar o trabalho do Diniz, mais uma vez um jogo para que o Corinthians possa respirar na tabela do Brasileiro e manter essa consistência que ele vem adotando nos últimos jogos. Jogo 8h30 da noite, no Maião, transmissões Record TV, Premiere e Cazé TV no YouTube. Beleza? Deixa a sua opinião nos comentários que eu quero saber e bora continuar que tem mais informação quente do Timão. Olha só, o Corinthians contratou recentemente o Gustavo Corrêa do América Mineiro para o Sub-20, 19 anos. Eu comentei o jogo, né, vitória do Sub-20 do Corinthians no domingo passado. O Corinthians ganhou do São Paulo por 1-0 com a menos, o gol do Gustavo Corrêa. Ele entra no jogo e faz o gol logo na estreia. Ele atuou também no 4-1 para o Atlético Paranaense na última quarta-feira, desculpa. Enfim, mas entrou no segundo tempo, atuação discreta. O problema é que o Corinthians tinha contratado ele e também o goleiro do Fortaleza, né, do Sub-20, o goleiro Ricardo Schutz, de 18 anos, ele nasceu em 2008. E aí o que acontece? Tá? Quando o acordo ia ser assinado, né, uma empresa que o Corinthians não quis me revelar, pra você ter uma ideia, o Corinthians ficou tanto na bronca que as fontes me ligaram para contar sobre isso. Eu falei, mas quem está querendo esses 10%? Né? Não, a gente não pode falar. Enfim, na negociação, uma empresa aí que, né, enfim, tem ligação com o jogador, está pedindo 10%
dos direitos do jogador, né? E eles já têm 5%, o Corinthians já vai ficar com 95%. E o Corinthians não quer ceder os 10%, né? Ficaria com 85% e a empresa com 15%. Eu não sei como é que ela registraria isso, porque hoje uma empresa não pode ser dona, detentora dos direitos, né? Enfim, o que me falaram é que pediram 10% e o negócio travou. Ou eles recuam nos 10%, ou o Ricardo Schutz, goleiro do Fortaleza, não vai jogar no Corinthians, tá? É um pedido aí de quem representa o jogador, queria ficar com mais 10%, e o Corinthians não quer, tá? Não sei o nome da empresa, enfim, mas essa é a informação que eu tenho para passar para vocês. O Corinthians não vai contratar o Ricardo Schutz, goleiro de 18 anos, né? É um goleiro que o Corinthians alega que está precisando lá nos bastidores, tá? Porque, né, hoje é o Matheus, né, o goleiro titular do Sub-20, e a ideia é contratar o Ricardo Schutz, mas se tiver que ceder mais 10%, o Corinthians não vai ceder, negócio emperrado, ou eles abrem mão dos 10% ou não tem negócio. Mais jogador vindo do Fortaleza, né, e agora com polêmica. Deixa o like, comente aqui embaixo. Olha só, vamos falar de Memphis Depay. Hoje uma fonte muito importante do Corinthians me confirmou que o Corinthians já tem apalavrado, tá, com um parceiro para renovar o contrato do Memphis. A questão é a seguinte: esse parceiro chegou para o Corinthians e disse: nós vamos arcar com 50% do salário dele. E agora o Corinthians busca um segundo parceiro para pagar a outra metade, porque por conta da dívida que o Corinthians tem, o Corinthians não quer gastar R$1 no novo contrato com o Memphis. Então, se o Corinthians conseguir os parceiros, o Memphis vai continuar no clube, como eu já havia trazido com exclusividade isso, né? Fui o primeiro a trazer que o Corinthians estava buscando parceiros para renovar com o Memphis, faz uns 3 meses já que o Corinthians está nessa busca. A questão é, um parceiro que pediu para o Corinthians, né, não ser revelado ainda, tá? Até porque o Corinthians só vai fechar com esse parceiro e colocar no papel se o Corinthians fechar com um segundo parceiro. A questão é, o Corinthians nem ainda chegou num valor. O Corinthians tem uma conversa com o Memphis por uma questão de um valor mensal. Então o Corinthians passou para esse parceiro aproximadamente um valor mais ou menos, né, do salário do Memphis, e eles falaram que nesse valor aproximadamente eles pagam metade. E aí o Corinthians entende que se for um pouquinho mais, se for um pouquinho menos, tudo bem, mas se for um pouquinho a mais, o parceiro ainda vai garantir os 50%. Agora, o que o Corinthians quer? O Corinthians quer um segundo parceiro que pague os outros 50% do salário do Memphis, e aí sim decreta a permanência dele num contrato aí que pode ser de 1 ano e meio ou por mais 2 anos. Ainda está sendo discutida essa questão de tempo de contrato, tá bom? O Corinthians alega nos bastidores que tem um parceiro já fechado, apalavrado, nada assinado, mas que falou que, né, está disposto. Ah, Samir, é a Esportes da Sorte? Não sei. Eu sei que tem muita gente falando que é a Esportes da Sorte, mas eu só falo se eu confirmo. Eu não confirmei que é a Esportes da Sorte. Eu acho que a fonte já, pelo fato de ter falado para mim que já tem um parceiro fechado, já falou bastante, e eu entendo, né, até para não atrapalhar os negócios, não querer falar qual é o parceiro. Pode ser? Não sei, tá? O que eu sei é que tem um apalavrado para pagar 50% do salário do Memphis. Mas se o Corinthians não fechar com uma outra empresa que pague os outros 50%, o Memphis não fica no Corinthians. Então, a situação ainda está aberta, mas avançou. Um parceiro agora que vai pagar 50% do Memphis já está apalavrado com o Corinthians, segundo o Coringão, nos bastidores. Quem será? Agora eu quero saber da fiel torcida. O time perde muito com esses desfalques. Você acha que o Corinthians deve fazer o esforço de renovar com o Memphis? E Diniz já conseguiu dar uma cara ao time? Comenta aqui porque hoje o debate tá muito bom. Resumo do dia do Timão com mudanças, evolução com Diniz e bastidores importantes sobre Memphis e mercado. O Timão segue forte dentro e fora de campo. Se você quer ficar por dentro de tudo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e, é claro, deixa sua opinião aqui nos comentários, fiel.